Sejam todos muito bem-vindos, meus humanos, à live de petição de abertura de inventário do zero. Vou ensinar um pouquinho na prática para vocês como começa uma petição de abertura do zero. Do zero, quero papel em branco, quero uma caneta aí na mão de vocês. Quero muita animação. Estou aqui com o meu... Hoje eu não tô de taça, eu tô com uma caneca maravilhosa da Caneca Café. Ó, bom dia, humanos, maravilhosa. Bom dia. Estou na caneca ainda, né? Boa noite, Manu, seja bem-vinda, doutora Emanuele, Luciana, Gustavo, Carolina, sejam todos muito bem-vindos. Todos com papel e caneta na mão, que vamos aprender hoje a petição de abertura de inventário do zero. Doutora Ana Carolina, boa noite. Daimara, seja bem-vinda. Todos muito bem-vindos. Olha, é o seguinte, galera. Eu vou esperar aqui um minutinho vocês, tá? Um minutinho, enquanto vocês... não precisa nem sair daqui, tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo, ó? Encaminha aí essa live pro colega, pro sócio, pra sócia, pro tio, pra tia, pro estudante, pro estagiário, todo mundo que você acha que precisa saber dessa live hoje. Encaminha, Lucas, bem-vindo, Elô, bem-vinda, Ana Flávia, sejam todos muito bem-vindos. Pega esse aviãozinho aqui, encaminha para quem vocês quiserem, para quem vocês acham que essa live, que vai aproveitar essa live assim como vocês. Fechado? Temos muitas notícias boas hoje, vou colocar no feed também depois, o restante das vagas e vamos começar então. Todos apostos. Lucas, seja bem-vindo. Galera, eu vou começar falando com vocês. Eu tô vendo aqui pro lado, meu note tá aberto, eu tô com o iPad aqui embaixo também. E eu sempre digo o seguinte para as minhas meninas. Eu sempre falo o seguinte: olha, galera, se vocês souberem o esqueleto da petição, vocês sabem necessariamente peticionar desde uma petição de juntada até o RESP, ou um recurso extraordinário. Porque você precisa entender e ter o raciocínio jurídico do que necessariamente precisa ser colocado na petição. Você consegue verificar e visualizar ali o esqueleto, e aí você consegue montar a sua petição e necessariamente você consegue colocar as informações que são essenciais. Eu acho que todo mundo que entrou aqui... Não sei se vocês já atuam, coloquem aqui pra mim, por favor. Vocês já atuam na advocacia, atuam há pouco tempo, há muito tempo? Pra eu entender um pouquinho, eu preciso que vocês interajam comigo aí pra eu não começar, porque eu realmente vou começar do zero. Tem uma folhinha em branco aqui na minha frente. Doutora Vanessa, Deilane, sejam muito bem-vindos. E aí, galera, vocês já atuam, não atuam? Conta pra mim um pouquinho. Por quê? Depois que a gente começa a advogar já há um tempo, eu já advogo há quase 9 anos, nós criamos os nossos próprios modelos, né? E, consequentemente, depois de criar os nossos próprios modelos, fica mais fácil da gente peticionar, na verdade, mais rápido, né, da gente peticionar. Só que, na realidade... vamos abrir aqui de novo. Só que, na realidade, doutora Vanessa... muito obrigada, Vanessa, muito obrigada. Ela tá falando desde 2017 que ela atua, mas aprender comigo é um privilégio. A Manu falou que também atua já há um tempo, muito obrigada, viu? Atuo faz 1 ano, o Lucas falou, a Vanessa falou que tô começando. Então, depois vocês vão ver que vocês criam o Gustavo atua, Inventário e Planejamento Sucessório, ótimo. Vocês vão ver que vocês criam os próprios modelos, né? E isso é muito bom, porque começa a ele ficar com o seu jeitinho. Mas antes disso, é muito importante que necessariamente você saiba fazer aquela petição. Hoje em dia não acontece mais isso, né, gente? Porque tudo é processo eletrônico. Mas antes, o que acontecia? A gente ia ter vista de um processo físico e muitas das vezes, vamos supor, a gente não conseguia ali fazer a cota na hora no processo.
Então a gente tinha que passar da OAB, peticionar e voltar. Só que daí você tá ali sem modelo nenhum, né? Então, como é que você faz quando você tá precisando de um peticionamento urgente, vai precisar para subir para despachar, por exemplo? Né? Então é muito importante que a gente entenda o contexto. A Roberta tá falando que ela atua há quase 2 anos. A Deilane que atua faz pouco tempo. Então, galera, vamos pensar comigo. A gente tá falando aqui de um inventário, correto? Petição de abertura de inventário. Então, o inventário, o que necessariamente, quando a gente fala em petição de inventário, o que necessariamente vem na cabeça de vocês que precisa conter numa petição de inventário? Conta pra mim aqui embaixo. O que vocês acham que é imprescindível conter numa petição de inventário? E aí? Contem pra mim. Obrigada pelos coraçõezinhos. Ao longo da live, viu, galera? Se vocês quiserem, eu vou deixar as perguntas abertas aqui. Vocês podem ir interagindo aqui na caixinha de perguntas que a gente vai respondendo, tá bom? Seja bem-vinda, Mariana, Michelle, Luiz. Então, pra mim, quando eu penso em petição de abertura de inventário, a primeira questão, isso, a qualificação, os herdeiros, meio e patrimônio. Mais ou menos isso, doutora Emanuele. Eu penso principalmente no falecimento. Por quê? Qualificação dos herdeiros e descrição dos bens. Eu não acho, Luiz Felipe, tão importante. Por quê? Pensem comigo, tá, galera? Pra mim, o que é mais importante é necessariamente os dados do falecido. Eu tô falando pro juiz que ele faleceu, estou falando pro juiz que eu que estou entrando tenho legitimidade para ingressar com o inventário, isso é muito importante. E eu estou falando pro juiz que eu tenho conhecimento que existem bens, tá? Só que eu não sou obrigada a descrever necessariamente os bens na petição de abertura de inventário. Exatamente por isso que nós temos uma peça no inventário que se chama primeiras declarações, ou declarações preliminares, né? Justamente por ter essas declarações preliminares e em caso de sonegação de bens, a inventariante ser penalizada, inclusive com a destituição e em crime, também incorrer em crime, justamente por isso que nós temos essa peça essencial, que tem que ser com muito cuidado ali planejada. Então, vamos começar do zero mesmo. Para mim, eu preciso indicar necessariamente o falecimento, preciso indicar que eu tenho legitimidade para ingressar com aquela abertura de inventário, preciso indicar que eu tenho ciência de que existem bens. E aí a gente vai para o primeiro tópico que eu coloquei aqui para vocês, que seria o endereçamento. É lógico que a gente já sabe, né? Eu não preciso ficar entrando em tópicos aqui, questões que todo mundo já sabe peticionar, mas o endereçamento eu coloquei uma questão muito importante, porque todo mundo sabe que é domicílio da outorga herança, né? Todo mundo sabe que é o domicílio da outorga herança. Mas normalmente os advogados esquecem de ver ali as exceções que existem quando existem bens móveis em 2 cidades distintas, né? E a gente tem aqui uma questão bem controvertida. Então, quando vocês forem ingressar com a petição, verifiquem corretamente se ele tinha mais de um domicílio, se ele não tinha, se daí a gente entra na questão dos bens, se não entra, fechado? Aí, lógico, vamos para a qualificação do cliente, necessariamente, né? E aí a gente coloca aqui, eu faço dessa maneira, tá? Abertura de inventário, vem requerer respeitosamente, presidente de Vossa Excelência, não sei se você usa respeitosamente ainda ou não, mas vem requerer a abertura de inventário de quem? Dos bens deixados pelo falecimento de fulano de tal, eu vou qualificá-lo. Qualificá-lo como? Necessariamente como consta o artigo no CPC da petição inicial, beleza? Qualificado ali, então vamos qualificar o nosso cliente que está ingressando com o inventário, vamos qualificar o falecido. Eu vou para as questões ali já fáticas e processuais que eu não gosto de colocar, dos fatos e do direito. Eu particularmente faço dessa maneira, porque nós estávamos conversando esses dias, o juiz já sabe, né, muitas das coisas. Então, quanto mais fácil a gente deixar o entendimento, muito melhor, mais rápido para ele poder analisar a nossa petição. Eu tenho um grupo de familiaristas aqui em Jacareí, onde eu atuo, e ela fala, hoje uma colega veio falar
que ela tinha juntado todos os documentos e que o juiz não analisou, pediu para ela juntar tudo de novo, não mandou citar os herdeiros que precisavam. Então, talvez essa questão seja interessante, né? Ser uma petição um pouco mais dinâmica. Então, eu não faço assim, dos fatos e da fundamentação jurídica. Eu faço item por item, como eu vou colocar aqui para vocês. Então, eu coloco já assim, a primeira questão, uma preliminar, de custas ou justiça gratuita. Se você tiver, por uma parte, que detenha, né, ali, que precise necessariamente dos benefícios da justiça gratuita, você pode pedir. Mas existe um entendimento bem interessante na jurisprudência, dizendo que se não for inventariado saldo bancário suficiente para o pagamento, você pode pedir a gratuidade. Mas aí a gente tem muitos juízes que dão, muitos juízes que não. O TJ tá bem, aqui de São Paulo pelo menos, tá bem dividido em relação a isso. Então prestem atenção, porque se sua cliente precisar, é uma tese que você pode necessariamente utilizar. Fechado? Dante, Franca, Nessa, Ana Clara, sejam todos bem-vindos. E aí, galera, eu fiz um post faz um tempinho já sobre custas iniciais no inventário. Eu, Laura, não faço, a não ser que eu esteja falando aqui de arrolamento, mas aqui a gente tá falando de inventário, eu não necessariamente faço as custas, pago as custas inteiras já no início. O que eu faço? Eu pago o mínimo da tabela. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma tabela de Montemor a 0,50 mil, eu coloquei lá para vocês no post. Então, eu pago o mínimo. Depois que eu presto as últimas declarações, ou se você não tiver necessidade de prestar as últimas, você já prestar as primeiras, logo depois já fizer o esboço de partilha, aí sim, pagou o ITCMD, tá homologado o ITCMD, eu pago a diferença das custas judiciais, tá? O juiz que trabalhei não concedia justiça gratuita. Diz que tem uma juíza nova aqui na minha comarca, eu não peguei ela ainda, que ela também não concede pra ninguém. Mas daí caberia um agravo, né? Porque o tribunal tá sendo bem legal nessas decisões de concessão de gratuidade de justiça. Beleza? E aí, você tem essas duas... Se você quiser pagar, você tem essas duas opções. Pagar o mínimo e depois recolher. Seria uma postergação, né? Eu entendo que é aceito. E tem uma segunda opção. Você pode falar para o juiz que você não tem dinheiro para pagar as custas. E aí, existe um saldo em conta que necessariamente você vai precisar desse saldo para pagar não só as custas, mas o ITCMD também. Então, necessariamente, se você for fazer isso, aí eu já indico os bens ali na petição. Porque se eu tô falando pro juiz que eu preciso de um saldo, eu tenho que demonstrar para ele que eu tenho esse saldo, correto? Bom, ali a competência do ingresso, né, que a gente já comentou um pouquinho no começo. É interessante destacar que o juízo competente para ingressar no inventário é aquele que você está entrando e você indica o porquê, o motivo pelo qual. Normalmente, quando a gente ingressa no domicílio do autor, mesmo que não tenha nenhuma questão para ser suscitada, eu gosto de juntar um último comprovante de endereço que ele tenha, seja de água, luz, só para comprovar ali. Eu tive já acho que 3 casos que ele se declarou incompetente, mas aí não tinha o comprovante, era bem no começo da minha carreira. Não tinha um comprovante, eu tive que... Enfim, foi uma maior burocracia, demorou muito o inventário. Então, eu sempre gosto de juntar ali o comprovante do domicílio do autor da herança. Aí nós vamos para... Porque aqui, se vocês podem ver, eu estruturo a petição com as questões processuais primeiro, beleza, galera? Então, eu vou falar de competência, legitimidade, custas, né? Custas, competência e legitimidade. Questões processuais sanadas, aí eu vou eventualmente para o mérito. Mas eu separo em tópicos, como eu falei para vocês. Custas, ou JG, competência, legitimidade, e agora eu vou entrar no do falecimento. O falecimento eu gosto de incluir já. Tô aqui com sede. Eu gosto de incluir já a causa da morte, né? Eu gosto de incluir. Por que eu gosto de colocar a causa da morte? Vou falar pra vocês. Porque pode haver aqui uma indignidade. Então, eu sempre gosto de colocar uma causa de morte. Ainda quando você tá por todos os herdeiros, ótimo, muito bom. Mas quando você vai citar outro herdeiro, aí o bicho pega. Então, eu sempre gosto de incluir
a causa do falecimento. Então tá ali na certidão de óbito qual foi o médico que atestou e eu sempre coloco. Ana Carolina, doutora Raquel, sejam todos muito bem-vindos. Jairo. Então eu coloco por causa da indignidade, beleza? E aí eu coloco onde faleceu, o motivo e tudo mais. Oi, Dai. Eu tô pretendendo, acho que vai. Acho que vai ficar salvo assim. Eu já queria, vamos fazer uma foto já, galera? Porque antes da gente continuar aqui, eu vou falar pra vocês que eu vou abrir 50 vagas pro meu, como se fosse um close friends. Eu vou abrir um Instagram privado, gratuito, tá, galera? Pra eu compartilhar com vocês durante um mês, até mais ou menos 16 de maio. Até mais ou menos 16 de maio. E aí, quem postar hoje nos stories falando que assistiu, é a forma de inscrição desse meu Close Friends no Instagram. Então, vamos... E aí, o que eu disponibilizo lá pra vocês, tá, galera? Eu vou disponibilizar meus modelos, eu vou disponibilizar casos no dia a dia que eu faço. Tudo que eu disponibilizo a mais pro pessoal do Telegram, eu vou disponibilizar pra vocês também. E quem sabe a gente não faz lives só naquela questão. Então vamos tirar uma foto já agora, antes de vocês, se vocês precisarem ir embora. Depois eu vou ver se eu deixo a live salva lá no Close Friends. Fechado? Ó. Beleza, galera, vamos continuar. Ó, pra fazer parte, então, do Close Friends, é uma fotinha aqui que você teve na live e vi as inscrições, que os primeiros inscritos eu também vou ver se eu faço algumas surpresas, fechado? Vamos ver que tem perguntas aqui. O esboço de partilha no inventário extrajudicial, você contempla questões de fato? Deixa eu te explicar uma coisa. O inventário extrajudicial não tem esboço de partilha. O inventário extrajudicial, ele é em um único ato. Tudo isso que a gente faz no inventário judicial, primeiras declarações, ITCMD, esboço de partilha, as últimas declarações, tudo é em um único ato no extrajudicial. Então, a escritura pública de inventário extrajudicial, ela já é ali o formal de partilha para você levar, é um provimento, tá no CPC também, eu não me recordo de cabeça agora, para você levar nos órgãos para fazer a transferência das propriedades. Laura, tem uma dúvida. Tem uma ação em andamento de reintegração de posse do decujus. Todavia, ainda o requerido não foi citado. E se fosse contigo, tu pediria a extinção e entra no inventário? Olha, eu não pediria a extinção. Eu indicaria que o autor faleceu, pediria a alteração do polo ativo, indicaria necessariamente a inventariante e trocaria do nome do falecido para o espólio de. Por quê? Já houve uma vontade dele, tá? De ingressar com essa ação. Então, necessariamente, eu não pediria extinção. Isso não quer dizer que essa posse que ele tem desse bem não vai ser inventariado. Ele também vai ser inventariado. Beleza? Deixa eu ver. Doutora, como funciona o ITCMD? Deve ser emitido em qual fase do processo? Obrigada, Jairo. Provimento 100. Eu acho que tem no CPC, se eu não me engano, também. Eu faço da seguinte maneira. A depender do rito, né? Se eu tiver no rito de inventário e tiver que citar necessariamente outros herdeiros, eu já presto as primeiras declarações assim que eles concordarem que eles têm o prazo de impugnação. Aí, consequentemente, eu já emito a declaração do ITCMD, já pago, já junto o esboço de partilha e já vamos para a finalização. Depois da concordância dos herdeiros com as minhas primeiras declarações. Se houver impugnação, daí tem que aguardar para reratificar e tudo mais. Só depois da reratificação, que daí, consequentemente, você vai pagar o ITCMD, beleza? Agora, se você tiver por todos os herdeiros, eu já junto tudo de uma... E não der ali o valor do arrolamento, né? Eu já junto tudo de uma vez, eu entro, já junto documentação se tiver, já junto primeiras declarações, aí tem o número do processo, tudo certinho, distribuiu, logo depois eu já faço a declaração de TCMD, pago as custas e já junto o esboço de partilha, o mais rápido possível, se eu tiver por todo mundo, tá? Vamos continuar, vocês podem ir perguntando, tá, galera? Estão entendendo o que eu tô falando? Tá difícil? O que tá rolando? Não esqueçam do Close Friends, tá, galera? Vai ser gratuito.
mas vai ser no máximo 50 vagas. É lógico que eu não sou uma blogueira, né, sensacional, não sei se vai nem preencher 50 vagas, mas eu tô à disposição de vocês, quero muito que vocês entrem pra gente trocar informações, trocar dúvidas, que vai ser muito legal. E aí, galera, vamos lá. Quando eu terminei o falecimento, eu vou no do testamento. Por quê? Se houve testamento, eu vou ter que indicar para o juiz que houve esse testamento e necessariamente eu vou ter que falar para ele que o testamento foi aberto, cumprido e encerrado. Ou caso não tenha testamento, eu vou falar para ele que não teve testamento. É interessante destacar aqui, galera, que se você tiver ingressado com o testamento, acenar. Amanda, como me inscrevo no Close Friends? Carol, é só você printar aqui essa live, postar no seu stories, que eu vou ali cadastrar todos vocês para poder entrar no Close Friends, fechado? Então, printem, postem nos stories, me marquem e aí eu vejo a inscrição de vocês. E aí, galera, eu tava falando do testamento. Se vocês entrarem no testamento, tá? Se vocês fizerem um testamento, tiver um testamento para cumprir, eu gosto de logo depois que na finalização eu vou fazer uma live de abertura de testamento para vocês também, que logo no final da petição de pedido de testamento, né, de abertura e cumprimento de testamento, eu coloco para que convole o rito, para que haja alteração do rito do testamento para o inventário, porque daí é um pulo do gato, né? Porque daí você não precisa entrar com outro, tá? Você não precisa esperar encerrar o testamento para entrar com outro. O MP concordou, o outro não tem nada demais para anular, declarar nulidade, anulabilidade, algo do tipo, tem que ratificar. Você já pede não sei se existe essa palavra, convolação. Você pede para convolar o rito. Você troca o rito do testamento para o inventário e aí, consequentemente, fica o mesmo número de autos. Eu tenho feito muito isso aqui, o juiz tem tranquilaço aceitado, tá bom, galera? Eliane, é só você tirar uma foto aqui dessa live, postar no seu stories, me marcar, que aí eu incluo você, fechado? E aí, galera, do testamento, e aí vamos nos bens que a gente tava falando, tá? Necessariamente, eu não indico bens se eu não tiver toda a documentação. E olha, vocês fiquem até o final dessa live, viu? Porque no final eu vou colocar um plus, que eu sempre faço em todo o inventário, que é muito legal, que adianta muitos inventários aqui que eu tenho no escritório, tá? E aí, eu não indico bem se eu não tiver toda a documentação. Eu falo que eu vou abrir o inventário, vai fazer o termo de inventariante e tudo mais, assinar. Quando eu prestar as primeiras declarações, aí sim eu junto toda a documentação pertinente, que nós temos muitas, muito burocrático, né? Tem que ser atualizado e tudo mais. Então eu deixo para juntar depois. Também não junto quando eu não estou por todos os herdeiros, tá, galera? Por quê? Aí, quando eu tô, por exemplo, por um herdeiro que quer ser inventariante, eu entro, digo que tem bens, não junto nenhum tipo de bens, vou ser nomeada inventariante, vão ser citados os demais herdeiros, e eu peço daí que venha lá pro finalzinho um ofício para buscar bens, necessariamente verificar se tem outros bens. E então, dos bens, se você quiser também já fazer tudo de uma vez para adiantar, também pode. Mas como fica um pouquinho de juntado ali, um pouquinho de juntado aqui, um pouquinho de juntado ali, fica meio confuso, eu gosto de juntar tudo de uma vez em relação aos bens. Mas eu acho legal você indicar, eu sempre coloco assim, e daí eu vou colocar pro pessoal do Close Friends, tá? Eu sempre coloco assim, Opa, pera só um minutinho. Eu sempre coloco assim, eu achei que tivesse apagado meu iPad. Eu sempre coloco assim, olha, a hora peticionante tem ciência de que existem bens a inventariar, um carro, um imóvel, saldo em conta bancária e outros que não tem ciência necessariamente, que vai verificar no decorrer do andamento processual, beleza? E aí, galera, vem o quê? Dos herdeiros, né? Por quê? Se eu tiver por todos os herdeiros, eu vou ter que qualificar todos os herdeiros. Se eu tiver necessariamente só por um, eu vou ter que qualificar os demais também. E aí entra o que eu chamo de... Eu não, né? A doutrina, enfim, já está pacificado, o CNJ tem um provimento em relação a isso. É muito legal que, quando possível, teria que se usar a visual law, que eles chamam, né?
e eu uso muito nas minhas petições de partilha, inventário, abertura, porque eu faço um organograma. Eu vou ter que comprovar necessariamente qual é o tipo de herança que ele vai ter, né? Se eventualmente ele é um legatário, ou se ele é só um herdeiro, e se ele é herdeiro de primeiro grau, se não é, qual é o tipo, né? Qual é a classe de herdeiro que ele é. Então, necessariamente, eu gosto de colocar. Então, falecido, eu faço um organograma mesmo, eu disponibilizo para vocês depois, tá? Eu faço falecido, e aí eu coloco, eventualmente, se a gente tiver pelo cônjuge sobrevivente, né? Cônjuge sobrevivente do lado, põe um coraçãozinho aqui, e aí eu coloco herdeiro 1, herdeiro 2, herdeiro 3, para ter um resuminho, o juiz entender, olha, aqui a gente vai ter meação, o regime de bens é esse, não vai ter e tudo mais. Então é bem legal para visualizar. E lógico, qualifica os herdeiros, que é muito mais do que necessário, né, galera? Muito mais do que necessário. Olha o pulo do gato aqui também que nós temos. Vou ser bem sincera para vocês. Eu quero saber se vocês pedem isso. Olha, não, minto. Antes de fazer esse pedido que eu vou colocar para vocês do pulo do gato, eu peço que o peticionante seja nomeado inventariante, tá? Então eu peço para que ele seja nomeado inventariante, indico ali qual necessariamente a inventariança começa pelo cônjuge, né? Caso não tenha o cônjuge, daí os outros herdeiros e tudo mais, ou o herdeiro que estiver na posse na administração dos bens, posse e administração dos bens. E aí, galera, outro pulo, toda hora é o pulo do gato, eu sempre acho legal, mas é verdade. O que eu coloco normalmente, principalmente nessa pandemia, eu peço para o juiz para que eu junte o termo de inventariante. Ele vai declarar ali, ó, nomeio inventariante fulana de tal. Ou independentemente de compromisso, caso ele entenda assim, ou caso ele não entenda que é independentemente de compromisso, que eu possa então fazer o termo, confeccionar o termo, trazer a minha cliente aqui no escritório, ela vai assinar e eu vou juntar no processo e ele confirma, ele ratifica. Eu sempre faço isso porque quando a gente faz o termo é muito mais rápido do que quando o cartório faz o termo. Aí tem que agendar para o seu cliente ir até lá. Aí tem que assinar, e é pandemia, daí o fórum tá fechado. E aí o acesso, o trabalho remoto, então tudo dificulta. Aí, consequentemente, eu peço, sem problema nenhum, aqui em Jacareí aceitam, tá tudo certo. Aí depois, como que eu faço? Se o inventariante precisar de algo, eu imprimo ali com o papel timbrado do processo, tá? Eu não levo o termo de inventariante original, eu levo a cópia mesmo que eu baixei do processo. Porque vocês sabem, se vocês baixarem hoje do TJ, por exemplo, vira a página assim, ele vai ler para conferir com esse original foi assinado por Laura Veríssimo Chaves Araújo, para conferir com o original, entre no processo, ele vai dar uma senha ali para fazer a conferência do documento eletrônico. Conferiu? Não tem tido problema nenhum. Seja com banco, seja com registro de imóveis, seja com qualquer tipo de empresa, não tem tido problema nenhum, tá, galera? Então, é uma diquinha bem legal aqui pra vocês. Outra coisa que eu acho muito interessante que eu falei pra vocês, que é o pulo do gato. Ó, a Manu já tá fazendo, eu também faço esse termo. Muito bom, Manu, é isso mesmo. Eu acho que dá uma celeridade, né, pro processo. Outra coisa que eu acho muito legal, que eu sempre faço o pedido, independentemente, se eu tô por todos, se eu tô só por um, faço sempre esse pedido. Na abertura de inventário, já peço o pedido de dilação de prazo para pagamento de TCMD. Por quê, galera? Não tô falando daquele prazo de 2 meses para o ingresso da ação, que é uma multa que depois de 2 meses o fisco cobra em caso de ingresso tardio da ação, né? Eu não tô falando desse prazo. Eu tô falando do prazo de 180 dias para finalização e pagamento do imposto. Então, esse prazo aqui do estado de São Paulo, normalmente é um pouco difícil, né? Findar um inventário em 180 dias. Então, logo que eu abro o inventário, eu já peço necessariamente para não pegar. Aí quando a gente for abrir ali a guia, emitir a guia do ITCMD aqui no estado de São Paulo, você vai ver que ele coloca assim, existe autorização para dilação de prazo, não sei se vocês já fizeram, mas tem um campo ali na hora que você vai emitir a guia do pagamento do ITCMD. E aí você vai clicar sim e colocar a data do despacho. Por quê? Aí o seu cliente necessariamente não vai pagar essa multa.
Beleza? Então, isso é muito importante, porque hoje em dia, com os processos, mesmo o processo eletrônico, tá ficando muito difícil, né, de ser um pouco mais célere. E então, é isso. Outro tópico que eu coloco, então, vamos recapitulando, tá, galera? Recapitulando. JG, competência, legitimidade para o ingresso, falecimento, testamento, bens, herdeiros, nomeação de inventariante, dilação de prazo para pagamento de TCMD. E aí eu venho aqui, Rose, seja muito bem-vinda, Thaís, Valen, eu venho aqui para o pedido de expedição de ofícios. Aqui na nossa comarca, que é Jacareí, o Dr. Fernando, que é da segunda vara da família, ele já faz de ofício. No fim de todo o primeiro despacho dele, em qualquer inventário, ele já tem ali um padrão que ele já, a força da decisão dele já vale como alvará ou ofício, para que a inventariante possa fazer a busca de bens, seja fundos de garantia, seja verbas rescisórias, seja dinheiro em banco, seja eventual, tudo que você imagina. Ele coloca assim, qualquer empresa, pública, privada, órgão público ou privado, o que for. Então, necessariamente, eu já já faço esse pedido, indicando. Eu até, em algumas petições, quando eu vou peticionar fora de Jacareí, eu coloco ele como uma jurisprudência, um modelo, assim, né? Para que o juiz possa entender o que eu tô querendo, né? E aí, porque daí aquela decisão você já imprime, já fala pra inventariante. Porque muitas vezes, galera, eles não sabem, né? Pode até ter o convívio ali familiar, mas eles não sabem necessariamente se o falecido deixou ou não, né, outros bens. Então, eventual saldo, vai que tem 1 milhão na conta, a gente não tá sabendo, vocês estão perdendo de cobrar 10% sobre esse valor, 8%, seja o que for. Então, é muito legal que você tenha esse tipo de pedido de ofício para quando você prestar as primeiras declarações, já ter tudo certinho ali, olha, os ofícios foram respondidos, não tem mais nada, ou tem alguma coisa, eu já incluo, porque senão imagina você, aí você descobre alguma coisa no meio do processo, você vai ter que re-ratificar ou ratificar, seja como você quiser usar o termo, as primeiras declarações. Aí ratificou, imagina se você já tiver feito o imposto, você vai ter que retificar a declaração do ITCMD. E aí é mais um tempo para o fisco poder homologar a sua declaração. Então, necessariamente demora, né? O Jairo, dica legal, pedido de dilação de prazo. Eu sempre faço, viu, Jairo, esse pedido, porque se der menos, a gente tem um pedido, né? Se terminar em menos de 180 dias, a gente tem esse pedido. Se não der menos, tá tudo certo também, não é mesmo? E aí, pelo menos, o cliente não arca com esse valor, porque a gente já sabe que 4%, né? Aqui em Jacareí não existe o valor de referência ainda, mas em outras cidades aqui do estado de São Paulo já existe o valor de referência. E o valor de referência realmente está muito próximo ali do valor de mercado do bem, então 4% pesa, né? Apesar de poder parcelar e tudo mais, mas pesa, né, galera? Não é muito fácil de fazer o pagamento. Ainda mais, enfim, a pandemia e tudo mais, né? E aí, esse que é o pulo do gato do fim, já estamos quase 40 minutos de live já. Já estamos aqui finalizando. E o que eu coloco no fim é o meu último tópico da petição de abertura. Depois eu tenho uma pergunta que eu vou abrir. Eu sempre incluo certidões atualizadas. Se eu já tiver todas as certidões, eu vou juntar as certidões, tá, galera? Eu junto e indico nesse tópico quais foram as certidões que eu juntei e quais foram as certidões que faltavam. E no decorrer do inventário, em todas as petições, como anexo da minha petição, eu incluo esse anexo dizendo documentos que foram juntados. Porque o juiz tem um despacho padrão ali, em que ele vai dizer o seguinte: junte-se, atualizadas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, juntos, não sei o que. Ele vai pedir atualizada de casamento, atualizada de nascimento, se formar bem imóvel, matrícula,
certidão negativa da prefeitura, certidões negativas do DECUD. Então ele vai pedir tudo ali. E você já sabe tudo isso que tem que juntar. E ele vai ter que ficar analisando em toda a petição que você fizer se não tem mais nada para juntar. E necessariamente isso demora, é uma análise que demora, você vai ter que analisar os autos inteiros. O último inventário que eu peticionei, acho que foi ontem, a gente tinha 1.300 páginas. Agora você imagina, toda vez, porque né, não é sempre o mesmo servidor que faz ali a minuta. Você imagina que toda vez que o servidor fizer uma minuta, ele tiver que analisar 1.300 páginas para poder dizer o que está faltando, né? Ele já tem muita coisa. Então, é o princípio que eu sempre digo aqui desde o começo. Quem tá aqui, que é seguidor raiz desde o começo, sabe qual é o princípio que eu indico aqui da petição. Que é do ajude o coleguinha. Eu coloquei esse nome para as meninas que trabalham comigo não esquecerem. E necessariamente fixar na cabeça delas ali, ó, ajude o coleguinha, ajude o coleguinha, ajude o coleguinha. Pra mim é o maior princípio que eu criei que existe dentro do processo civil. Porque precisa, galera, a gente precisa. Se a gente quer ganhar dinheiro na advocacia, a gente precisa que os nossos processos andem rápido. Para os nossos processos andarem rápido, nós precisamos impulsionar. Para nós impulsionarmos o processo, a gente precisa facilitar a vida do nosso leitor, que é o servidor, que é o assistente de juiz, que é tudo isso. Então, eu coloco em todas as petições. Para a galera do Close Friends, eu vou colocar o meu modelo ali, tá bom? Porque daí eu coloco procuração, folhas tais. Procuração do herdeiro tal, folhas tais, do herdeiro tal, folhas tais. Guia disso, folhas tais. Guia disso, folhas tais. Certidão, ajuntar. Certidão, não sei o que, folhas tais. Certidão, ajuntar. Certidão, não sei o que, Então, eu sempre coloco em cada uma das minhas petições. Por quê? Para auxiliar. Os servidores já sabem. Então, eles já vão direto ali, já vão verificar. Mesmo que se eles tiverem que fazer a conferência, concordam comigo que fica muito mais fácil deles fazerem essa conferência? Por quê? É muito mais fácil você ler só aquilo e ir confirmando nas folhas do que necessariamente você ler as 1.300 folhas do processo. Ainda mais que tá brigando ali, né, galera? Ainda mais que tá rolando a briga ali, então, né, é um pouco mais difícil. Certo? Todos entendidos? E aí, pro pessoal do Close Friends, eu vou disponibilizar para vocês. Fechado? Bom, dos requerimentos finais, o que eu coloco? Sempre na hora, eu sempre gosto de colocar os requerimentos finais na ordem dos tópicos que eu fiz. Então, a primeira questão seria o pedido de abertura, né? A abertura do inventário dos bens deixados pelo falecimento de fulano de tal. Aí coloco a nomeação do inventariante, né? Para que seja nomeado inventariante o meu cliente, se eu tiver por alguns clientes, o cliente X, necessariamente, né? Se eu tiver que mandar citar alguns herdeiros, peço a expedição dos ofícios ali que eu coloquei, né? E aí, logicamente, vou ter que colocar provas e tudo mais, porque é uma petição normal. Se vier necessariamente a ter uma impugnação em primeiras declarações e em últimas, a gente precisa ali fazer a comprovação. E aí, galera, eu coloco o valor da causa de alçada também. Se eu não tenho noção do valor dos bens, ainda da totalidade dos bens, eu não posso colocar um valor, eventualmente, né? Porque eu preciso colocar o valor do monte mora em si. E então, justamente para poder calcular as custas. Então, quando eu vou fazer essa questão das custas, eu já peço a alteração do valor da causa, indico as custas. Dani, já respondo sua pergunta. Eu faço a alteração do valor da causa, indico as custas, indicando as custas e já peço homologação ou, eventualmente, se tiver algum herdeiro, peço para o herdeiro se manifestar, porque daí eu já tenho a comprovação das últimas declarações, retifico o valor da causa e junto as custas. Fechado? Temos algumas perguntas aqui para responder. Opa, vou responder a vocês então. Vamos lá. Caroline, Cláudia, Ana Paula. Lembrando, galera, Mari, Lar Ambiental, que o Close Friends, tá? Só tirar um print, me marcar nos stories e vocês conseguem entrar no meu Close Friends. Vou disponibilizar modelo gratuito, tá, galera? Só pra gente ter essa interação mesmo gostosa. Quando um dos herdeiros está no exterior, o que fazer? Não tem muito o que fazer, tem que fazer carta rogatória mesmo.
A não ser, tá? A não ser, dependendo do juiz que você tiver ali na causa, eles estão fazendo a citação agora. Eu tive uma cliente minha, ela estava no Brasil, mas pode ser utilizado, tá? Eles estão fazendo a citação via Microsoft Teams, tá, galera? O que acontece? Sabe aquele link de audiência que necessariamente eles enviam pra gente? A pessoa entra em contato, fala que precisa ser citada ou que quer ser citada, e aí eles vão marcar, enviar o link, vai entrar naquele dia, ela vai estar com um documento de identificação, o servidor vai certificar nos autos, vai gravar a reunião ali, e ele pode ser citado via Microsoft Teams, lá na Alemanha, lá não sei na onde, ele vai ser citado, ele vai ter o prazo necessariamente para ou ingressar nos autos, né, constituir advogado e tudo mais, e ou ele pode até mesmo ser a Dani que perguntou, né, Dani? E você pode pedir esse tipo de citação que está sendo válida e aceita. Eu tive uma cliente que foi citada assim esses dias. Fernando, Cíntia, muito obrigada, Ana Carolina. Deixa eu ver. Vamos às perguntas então, galera? Por favor, vocês têm dúvidas, o que vocês não conseguiram entender? Às vezes eu falo muito rápido, porque eu penso muito rápido, daí já viu, né? Deixa eu ver se eu tenho uma pergunta aqui, ó. Ó, o Jairo deixou aqui. Sugestão: partes usar o e-notariado para assinar o inventário extrajudicial, provimento 100 de 2020. Ô Jairo, eu acho muito legal essa questão também, viu? Infelizmente, aqui na minha comarca ainda não está instalado, então a gente não está conseguindo. Mas eu acho muito interessante também. Muito. Eu acho que é uma coisa excepcional. Ô Dani, uma outra coisa que eu lembrei agora aí que o Jair falou do e-notariado, eventualmente você pode mandar a procuração para o cliente também lá, né? Pede para ele te mandar via FedEx, acho que é FedEx, né, que chama, para cá, o original. Chegando aqui você digitaliza e juntando os autos. É válido também o herdeiro estando lá. Hoje em dia fica muito mais fácil, né, eu acho. Não sei o que vocês acham. Ana Laura, seja bem-vinda. Doutora Ana Júlia Maturano. Então, hoje em dia eu acho que fica muito mais fácil para vocês. Para todo mundo, né? Eu acho que para eles, para nós também. Acho que a audiência, algumas ficaram mais fáceis. Mas assim, eu vou contar uma história para vocês bem engraçada. Eu lembro que um dos primeiros inventários que eu fiz, quando eu iniciei na advocacia, eu lembro que eu fiz uma audiência de conciliação e a gente brigou pelo local de pastagem da vaca. Era uma conciliatória para isso. Então, tinha um sítio, um imóvel rural que foi inventariado e que tinham, acho que eram 5 herdeiros. Só que o que acontece? Todos estavam utilizando o imóvel, não tinha um cônjuge sobrevivente que pudesse ter o direito ali de habitação daquele imóvel, e todos podiam usufruir eventualmente do imóvel, né? Todos estavam, na verdade, usufruindo do imóvel. Então ninguém pagava aluguel para ninguém, mas eles queriam discutir por quê. Se a vaca pastasse lá em cima, o leite ficava maravilhoso e conseguia vender a R$5. Se a vaca pastasse lá embaixo, o leite ficava péssimo e ninguém comprava. E aí, galera, foi muito engraçado, porque é muito difícil a gente ver uma audiência conciliatória em inventário, né? É bem difícil, mas foi marcada a doutora Angela maravilhosa, que hoje até ela fez porcelanas e ela já se aposentou, mas ela ainda continua com esse dom. E a doutora Angela, eu me lembro que marcou essa audiência justamente para isso. Mas para vocês verem como o inventário, todo mundo acha que é fácil de fazer. E na realidade não é. Muitas das situações mais esdrúxulas que eu tenho dentro da minha carreira, elas vieram do inventário. De algum inventário que eu fiz. Seja no extrajudicial, seja no judicial, seja onde for. A maioria delas veio no inventário. E é muito legal. É uma questão muito diferente. Eu acho que tem que saber mesmo. E... bom, galera, eu acho que é isso. Todos o senhor, meu pai entrou na live. Muito obrigada, viu, pai? Porque hoje eu não tenho ninguém aqui do meu time. Então, você está presente aqui. Muito obrigada.
é isso, galera. Fechado? Dúvidas sobre Close Friends, dúvidas sobre petições, vamos falando aqui. Teve gente que falou aqui pra mim que já postou, ó, deixa eu ver. A Pris Franco postou, Ana Laura, Ana Carolina, Cíntia, tudo bem? Também postou, Fernando. Quando um dos herdeiros eu já respondi. Deixa eu ver se surge mais alguma. Pedido de dilação também, já respondi. Vocação hereditária. Luiz, nossa, não daria pra eu te falar a ordem de vocação hereditária aqui numa live só. Eu preciso entender o caso que você tá fazendo, que você necessariamente pegou pra fazer. Conta pra mim no direct um pouquinho mais sobre ele, pra eu poder te instruir um pouco melhor sobre essa questão da vocação hereditária aí. O que você quer saber, como que coloca na petição, você quer saber realmente qual é o direito do seu cliente. Conta pra mim um pouquinho. Deixa eu ver mais um tiquinho como eu me inscrever. Já expliquei pra vocês como se inscreve, né, galera? Custas. Fabiana, o que você quer saber sobre custas? Eu tenho um post muito legal, viu, galera, sobre custas do inventário aqui no estado de São Paulo. Como eu falei pra vocês, na petição eu coloco ali um valor inicial R$1.000 de alçada, depois eu retifico o valor da causa e aí informo pro juiz, pago o mínimo no começo, informo pro juiz que só depois no final que eu vou saber o valor total do monte mor, retifico o valor da causa e pago o remanescente das custas iniciais. É legal, viu? Agora uma questão prática mesmo, galera. O sistema necessariamente do pagamento de custas aqui do TJ do Estado de São Paulo, você não precisa emitir uma nova guia. Ele vai fazer um complemento da guia. Você tem ali a opção, quando você coloca ali em cima, emitir guia, você consegue fazer o complemento dessa guia inicial que foi paga de custos. Então, você vai pagar o valor mínimo, que acho que são 5 FESPs hoje, se eu não me engano, né? Paga esse valor mínimo de 5 FESPs e depois você só complementa essa guia. Para o juiz poder entender realmente que é a complementação, que você não está pagando outras custas. Tá? E aí já entra consequentemente. Uma coisa que eu me esqueci de falar que é muito importante, que se por um acaso vocês forem citar outros herdeiros, além das custas iniciais, vocês têm que pagar a taxa de citação também, né? Ali seja via AR, seja o que for. E se tiver por todos os herdeiros, é lógico que você tem que pagar a taxa de mandato para todo mundo. Fechado? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Caroline... Obrigada, Jairo. Thaís, minha querida. Olha, galera, lembrando pra vocês que segunda-feira no Instagram da Thaís a gente vai fazer uma live super legal sobre sucesso na advocacia. Espero todos vocês lá. A Thaís me convidou. Agradeço muito pelo convite. E segunda-feira estaremos lá. Sucesso, ótimas sugestões. Muito obrigada, Jairo. Galera, perguntas, finalização de perguntas. Mais nenhuma? É isso? Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Bom, acho que é isso. Muito obrigada, galera, por tudo, por vocês ficarem aqui numa sexta-feira à noite. Vocês são guerreiros, né? Meus humanos são guerreiros por estarem aqui numa sexta-feira à noite. Muito obrigada. Fico muito feliz. Vou compartilhar os stories de vocês para já inscrever vocês. Na segunda-feira eu vou abrir o Instagram e já libero pra gente conseguir conversar um pouco melhor, para eu trazer mais modelos para vocês e a gente conseguir dar continuidade aí, né, nessa troca que é tão legal. Fechado, galera? Pam, muito obrigada, doutora Vanessa Spé. Então é isso, manos. Muito obrigada. Tenham uma excelente noite. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no direct, tá bom? Manu, muito obrigada por estar aqui. Ana Carolina, todos vocês, viu? Um beijo!